Decisão: o segredo de Napoleão Hill para destruir a procrastinação e conquistar seus sonhos. Você se sente travado? Com uma montanha de ideias e sonhos, mas paralisado pela inércia, pela dúvida, pela terrível procrastinação? Já se pegou adiando aquela decisão crucial, aquela ação que sabe que mudaria o jogo para você? Eu sei como é. A verdade é que a maioria das pessoas nunca atinge seu potencial máximo não por falta de talento ou oportunidades, mas por uma simples e devastadora falha, a incapacidade de decidir. Mas e se eu te dissesse que existe um poder dentro de você, um interruptor que, uma vez acionado, pode transformar essa paralisia em ação imparável e levar você direto aos seus objetivos mais ousados? Fique comigo, porque neste vídeo, vamos mergulhar nos ensinamentos atemporais de Napoleão Hill e descobrir o segredo da decisão que pode não apenas destruir a procrastinação, mas também pavimentar o caminho para a sua vida de sucesso. Hoje, vamos nos aprofundar em um dos princípios mais fundamentais e, ironicamente, um dos mais negligenciados do mestre Napoleão Hill, extraído de sua obra-prima, Pense e Enriqueça, o princípio da decisão. Hill não era apenas um pensador, ele foi um pesquisador incansável que estudou os homens e mulheres mais bem-sucedidos de sua época, destilando suas características comuns em uma filosofia universal de sucesso. E entre todos os seus ensinamentos, a habilidade de tomar decisões, e fazê-lo rapidamente, emergiu como um pilar inabalável. Por que isso é tão relevante para você hoje? Porque vivemos em um mundo de infinitas opções, e a indecisão se tornou uma epidemia. Mas a boa notícia é que você não precisa ser uma vítima dela. Ao final deste vídeo, você terá não só a compreensão profunda de como a decisão funciona como um motor para o sucesso, mas também estratégias práticas para aplicar hoje, transformando sua vida e, finalmente, superando a procrastinação que tem segurado você. Napoleão Hill nos ensina que, antes de qualquer grande conquista, existe um ponto de partida claro e inegociável: a decisão. Não há um desejo vago, não é uma esperança distante, é uma decisão firme. Pense e Enriqueça deixa claro que os homens de maior sucesso na história eram, acima de tudo, homens de decisões rápidas e firmes. Mas o que exatamente é essa decisão firme que Hill tanto exalta? É a absoluta clareza sobre o que você quer e, mais importante, a disposição inabalável de fazer o que for preciso para conseguir. É o momento em que você corta todas as outras opções, silencia as dúvidas e se compromete totalmente com um curso de ação. Imagine Henry Ford. Ele tomou a decisão de construir o modelo T, um carro acessível para as massas, apesar de seus engenheiros dizerem que era impossível. Ele decidiu manter a linha de montagem como estava, contra o conselho de especialistas, porque sabia o que queria e estava comprometido. Essa decisão, essa teimosia com um propósito, revolucionou a indústria automobilística. A procrastinação, meus amigos, é a antidecisão. É o estado de suspensão, a recusa em se comprometer, o adiamento da responsabilidade. Ela surge do medo, medo de falhar, medo de errar, medo do desconhecido. Mas Hill nos mostra que a ausência de uma decisão é, em si, uma decisão, a decisão de permanecer no mesmo lugar, de não progredir. Reflita comigo, qual é aquela área da sua vida onde a procrastinação mais te atinge? É no seu negócio? Na sua saúde? Em um projeto pessoal? O que você está adiando que, se fosse decidido e feito, mudaria tudo? A primeira etapa para superar a procrastinação é, portanto, tomar a decisão clara e inequívoca de que você vai agir. Não amanhã, não na próxima semana, mas agora. Esse é o combustível inicial, a ignição que Hill descreve. Por que pessoas de sucesso decidem rápido? Hill notou um padrão intrigante entre os indivíduos mais bem-sucedidos. Eles tomavam decisões rapidamente, uma vez tomadas, eram lentos para mudá-las. Por outro lado, aqueles que falhavam, ou que tinham um sucesso limitado, eram geralmente lentos para tomar decisões, e rápidos para mudá-las. Curioso, não é? Por que essa velocidade na decisão é tão crucial? Primeiro, porque a vida não espera. Oportunidades vêm e vão. Quem hesita, perde. Segundo, porque a indecisão consome energia mental valiosa. Aquela sensação de estar em cima do muro é exaustiva e impede que você foque no que realmente importa. Pense nos irmãos Urai.
Eles não tinham um manual para construir uma máquina voadora. Enfrentaram inúmeras falhas e tentativas que não deram certo. A cada voo mal sucedido, a cada projeto que não decolava, eles não paravam para lamentar ou procrastinar. Pelo contrário, eles rapidamente analisavam os dados, decidiam sobre as próximas modificações e agiam. Essa sequência de decisões rápidas, seguidas de ação e adaptação, foi o que os levou, eventualmente, ao sucesso do primeiro voo controlado. Eles não esperaram a perfeição para agir, decidiram agir, aprender e ajustar. Pense nos empreendedores de sucesso que você admira. Eles não esperaram a perfeição para lançar um produto, iniciar um negócio ou pivotar uma estratégia. Eles tomaram decisões baseadas nas informações disponíveis no momento, ajustando o curso conforme necessário, mas sempre em movimento. A procrastinação se alimenta da dúvida e do perfeccionismo paralisante. E se não for a decisão certa? E se eu falhar? Hill nos diria, e se você nunca tentar por medo de errar? As decisões podem ser ajustadas, mas a inação é um erro irrevogável. Então, como podemos cultivar essa agilidade? Hill sugere que, ao tomar uma decisão, você não precisa de todas as informações do mundo. Na verdade, ter informações demais pode levar à sobrecarga e à paralisia. Reúna os fatos essenciais, avalie-os e decida. Haja. Se for preciso corrigir o curso, corrija, mas não fique parado esperando a hora perfeita, porque ela nunca chegará. Aqui está um erro comum que a maioria das pessoas comete: elas confundem velocidade com impulsividade. A agilidade na decisão não significa ser irrefletido. Significa ser eficaz em processar informações e comprometer-se. É a habilidade de mover-se do pensamento para a ação sem o arrasto da hesitação. Você está pronto para acelerar suas decisões e, consequentemente, seus resultados? Pense nos empreendedores de sucesso que você admira. Eles não esperaram a perfeição para lançar um produto, iniciar um negócio ou pivotar uma estratégia. Eles tomaram decisões baseadas nas informações disponíveis no momento, ajustando o curso conforme necessário, mas sempre em movimento. Tomar uma decisão rápida e firme é apenas o começo. Hill enfatiza que a verdadeira magia acontece na implementação e na persistência. Uma decisão, por mais brilhante que seja, é inútil sem ação contínua. É aqui que a procrastinação tenta se esgueirar de volta, muitas vezes disfarçada de esperar o momento certo ou preciso de mais recursos. No capítulo sobre decisão em Pense e Enriqueça, Hill destaca a importância de um plano de ação definido. Não basta decidir eu quero ser rico ou eu quero perder peso. A decisão precisa ser acompanhada de um plano específico, passo a passo, sobre como você vai atingir esse objetivo. E, então, você deve executar esse plano com persistência inabalável. Um grande exemplo disso vem do próprio Benjamin Franklin, uma figura que Hill admirava profundamente. Franklin decidiu se tornar um homem de virtudes, e ele não apenas decidiu, mas criou um plano detalhado para cultivar 13 virtudes, praticando uma a cada semana. Ele não esperou que a virtude simplesmente acontecesse, ele decidiu e agiu sistematicamente. Isso é decisivo com propósito e persistência. A procrastinação muitas vezes surge quando a tarefa parece muito grande ou esmagadora. A solução de Hill é quebrar a decisão em pequenas ações. Qual é o primeiro micro passo que você pode dar agora para a sua grande decisão? É fazer uma ligação? Pesquisar um dado? Escrever a primeira frase de um e-mail? Lembre-se da famosa história do ex-presidente Abraham Lincoln, que Hill estudou. Lincoln tomou a decisão firme de preservar a União durante a Guerra Civil Americana, uma decisão impopular e extremamente difícil. Ele enfrentou críticas, derrotas e uma pressão imensa, mas sua decisão permaneceu inabalável. Ele não procrastinou na execução de seu dever, e sua persistência moldou a história. O segredo aqui é o compromisso inabalável com a decisão. Não permita que pequenos obstáculos se transformem em desculpas para a inação. Cada pequena ação que você toma, cada passo dado em direção à sua decisão, é um golpe contra a procrastinação e um tijolo na construção do seu sucesso. O que você fará hoje para honrar a decisão que acabou de tomar para si mesmo? Vamos ser honestos, a raiz da procrastinação e da indecisão é muitas vezes o medo.
medo de fazer a escolha errada, medo de falhar, medo do julgamento, ou até mesmo medo do próprio sucesso e das responsabilidades que ele traz. Napoleão Hill, com sua perspicácia, aborda isso indiretamente em vários de seus princípios. Ele nos ensina a importância da autoconfiança. Uma decisão firme e rápida nasce de uma profunda crença em si mesmo e em sua capacidade de lidar com as consequências, sejam elas quais forem. Quando você acredita em sua capacidade de se adaptar e superar, o medo da decisão diminui drasticamente. Outro ponto crucial de Hill é o desejo ardente. Se o seu desejo por um objetivo é realmente intenso, ele naturalmente superará o medo de falhar. Quando sua visão é tão clara e sua paixão tão grande, as pequenas indecisões e os medos paralisantes se tornam insignificantes. Pense em Walt Disney. Ele teve inúmeras portas fechadas na cara, foi demitido de um jornal por falta de imaginação. Mas sua decisão de construir um império de entretenimento e contar histórias mágicas era tão forte, seu desejo tão ardente, que ele continuou decidindo sim para seus sonhos, apesar de todos os nãos do mundo. Ele não se permitiu procrastinar por medo da rejeição. Para vencer o medo da decisão, Hill nos oferece uma arma poderosa, a formulação de um propósito definido. Quando você sabe exatamente o que quer, por que quer e quais são os passos, a névoa do medo começa a se dissipar. A clareza é o inimigo número 1 da indecisão. Desafio para você: liste agora mesmo, mentalmente ou em um papel, os 3 maiores medos que te impedem de tomar as decisões que você precisa. Agora, ao lado de cada um, escreva uma ação, por menor que seja, que você pode tomar hoje para confrontar e diminuir esse medo. A ação é o antídoto para o medo e para a procrastinação. Lembre-se, não existe decisão perfeita, apenas decisões que impulsionam você para a frente. Hill não nos prometeu um caminho sem falhas, mas um caminho onde a cada falha, você decide aprender e seguir em frente com mais sabedoria. Isso é o poder transformador da decisão. É o fim da procrastinação e o início da sua jornada rumo à grandeza. O que aprendemos hoje? A decisão é o ponto de partida. Nada grandioso acontece sem uma decisão clara e firme. É o primeiro passo para transformar um desejo em realidade. A agilidade é chave. Pessoas de sucesso decidem rapidamente e são lentas para mudar. A indecisão é um dreno de energia e oportunidades. Implementação e persistência. Uma decisão só ganha vida com ação consistente. Divida suas grandes decisões em pequenos passos e haja com determinação. Confronte o medo. A procrastinação nasce do medo. Supere-o com autoconfiança, um desejo ardente e clareza de propósito. A mensagem de Hill é inequívoca. A diferença entre o desejo e a realização é a decisão seguida de ação persistente. Você tem o poder de escolher. Você tem o poder de decidir. Não se contente mais em ser um espectador da sua própria vida. Não deixe que a procrastinação roube seus sonhos e seu potencial. O momento de decidir é agora. O momento de agir é agora. Haja com a coragem e a convicção que Hill tanto nos inspirou a ter. Acredite no poder da sua mente, na sua capacidade de decidir e de moldar seu próprio destino. O sucesso aguarda aqueles que se atrevem a decidir. Viva a vida que você decidiu criar. Se este vídeo acendeu uma chama dentro de você, se te deu um novo insight sobre como dominar a procrastinação e fazer da decisão seu maior aliado, então eu tenho um pedido. Curta este vídeo para nos mostrar que estamos do caminho certo e para que mais pessoas possam ser impactadas por essa mensagem. Deixe um comentário abaixo. Eu quero saber, qual desses princípios de Napoleão Hill você vai aplicar primeiro para superar a procrastinação e por quê? Sua resposta pode inspirar a mim e a toda a nossa comunidade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E, claro, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo transformador que está por vir. Juntos, vamos construir a vida que merecemos. A decisão é a ponte entre o desejo e a ação. Mas para onde essa ponte deve nos levar? Napoleão Hill nos deu o ímpeto, mas para que cada decisão seja realmente poderosa, precisamos saber para onde estamos indo. Aaron Nightingale enfatiza que, antes de qualquer passo, devemos ter clareza sobre o nosso destino. No nosso próximo vídeo, ele nos guiará em como definir e alcançar seus objetivos, um mapa claro para o sucesso,
garantindo que suas decisões o levem exatamente onde você quer chegar. Esse vídeo vai ajudar você